Em nome de Jesus, comece a aprender a respeitar o tempo de Deus na sua vida. Porque no tempo de Deus as coisas acontecem na hora certa, no momento certo. Em nome de Jesus, você que está esperando um grande milagre, você que está esperando uma promessa de Deus se cumprir na sua vida, que no teu coração não esteja neste momento acontecendo o tempo Cronos, que é o nosso tempo normal, mas seja o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Em nome de Jesus, receba o tempo de Deus na sua vida. No tempo de Deus as coisas acontecem, no tempo de Deus o milagre acontece, no tempo de Deus a vitória vem. Então receba o tempo de Deus na sua vida. Aquele que recebe, diga eu recebo, e aplauda o Senhor Jesus bem forte. A palavra nos diz que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Diga comigo, homem segundo o coração de Deus. As mulheres que estão aqui, digam, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Os homens que estão aqui, digam bem forte, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Todos juntos vamos dizer, queremos ser uma igreja segundo o coração de Deus. Vamos lá. Queremos ser uma igreja segundo o coração de Deus. Aplauda o Senhor. O que você faz quando você está passando por um momento difícil? Quem você procura quando você está passando por um momento de perseguição? Davi, ele levou, juntamente com o seu povo, ele foi para um lugar chamado Manaim, que a tradução significa habitação dos anjos. Davi, ele precisava estar na presença de Deus. Davi, ele estava decepcionado com o filho. Davi, ele estava angustiado. Davi estava passando por um momento difícil. Ele estava no meio de uma fuga, no meio de uma guerra. E Davi procurava um lugar onde ele poderia ouvir Deus falando com ele. Quantos querem ouvir Deus falando com você? Então feche os teus olhos, levante a tua mão e diga, Deus fala comigo. Davi precisava ouvir a voz de Deus. Todo homem que é segundo o coração de Deus, ele procura estar constantemente ouvindo a voz de Deus. Em meio a tantas vozes que estão na nossa volta, querido, a voz do medo, a voz da tribulação, a voz do inimigo, a voz, muitas vezes da incredulidade, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Diga comigo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Davi juntou todo o povo e o levou até um lugar chamado Manaim, e a palavra diz que aquele lugar era desértico, havia sequidão naquele lugar, havia escassez de água, de alimento. Amado, eu quero dizer para você, amado, que muitas vezes Deus, ele vai se manifestar na sua vida, não quando está tudo bem, não quando está dando tudo certo, não quando você está prosperando, não quando está acontecendo tudo da maneira que você espera, mas é quando você estiver atravessando o deserto, quando você estiver passando por um momento difícil, de tribulação, quem sabe de decepção na sua vida, é onde você vai buscar o Senhor. E a palavra do Senhor diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Deus ouve o teu clamor, querido. Deus está ouvindo o clamor da sua igreja. Muitas vezes nós vamos encontrar Deus no momento de dificuldade na nossa vida. Davi e todo o seu exército, todos os seus valentes estavam com fome, com sede, e eles tinham uma escolha a fazer: ou eles iam em busca do alimento, em busca da comida, ou eles buscavam a presença de Deus. O que você escolheria? Davi escolheu estar aonde Deus estava. Davi escolheu estar na presença de Deus. Davi escolheu estar com o Senhor. E quando você escolhe estar na presença de Deus, Deus levanta homens e mulheres de ferro para te sustentar nas tuas necessidades. Receba essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Quando nós escolhemos estar na presença de Deus, quando eu escolho ouvir a voz de Deus, quando meu coração está atribulado, eu sei que não adianta eu falar com A, com B, com C, eu preciso falar com Deus, eu preciso ouvir a voz dEle. Muitas pessoas estão ansiosas,
Muitas pessoas sentem um vazio no seu coração, e elas vão em busca de alimento, em busca de roupas, em busca de compras. Elas precisam comprar, elas precisam gastar. Muitas pessoas precisam ir para as festas, para as baladas, encher a sua cara de pó, de drogas, de álcool, porque elas têm um vazio no seu coração. Eu quero dizer isso para você que está ouvindo agora: o vazio no teu coração não vai ser preenchido pela cocaína, o vazio no seu coração não vai ser preenchido pelo sexo, pelo álcool. O vazio no seu coração só será preenchido na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, Deus levanta valentes para te sustentar. Deus coloca as pessoas certas na tua vida quando você escolhe ouvir a voz de Deus. Você veio aqui nessa noite, Deus sabe que você tinha muitas coisas, você tem coisas para resolver essa semana, você tem decisões a tomar, você tem escolhas a fazer essa semana, e você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Então eu quero profetizar sobre a vida daquele que recebe, que Deus vai colocar as pessoas certas na tua vida, Deus vai abrir as portas necessárias, Deus vai suprir a tua necessidade, porque hoje você veio ouvir a voz dele. Recebe na tua vida. Quando eu escolho ouvir a voz de Deus, quando eu deixo tudo para lá, eu deixo meu time do coração para lá, eu deixo meu sofá, minha televisão, minha pipoca, eu deixo qualquer coisa, eu digo: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu escolho ouvir a tua voz. Ele levanta pessoas para estar ao teu lado. Diga para essa pessoa que está do teu lado, diga: você não está sozinho. Amados, e Deus usa pessoas que se colocam na brecha. Amados, existia um homem chamado Barzilai. Ele não era um homem muito jovem, ele já tinha os seus 80 anos. Tem alguém que tem 80 anos aqui? Levanta a mão. Ninguém tem 80 anos. Mais de 80 anos, tem alguém que tem mais de 80? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do vô. Amados, Davi era o rei de Israel, e ele havia sido expulso do palácio pelo seu próprio filho, traidor. Ele precisava de pessoas para estar ao lado dele, e Deus levantou toda a sua corte real, soldados, os seus valentes, e esses disseram: aonde o meu rei estiver, lá eu estarei com ele. Quem tem uma aliança com você, não te abandonará em nenhum momento. Quem tem uma aliança de verdade é uma aliança na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, até que a morte. Mas eu vou muito além. Eu acredito que quem tem uma aliança de verdade, nem a morte pode destruir esta aliança. Você recebe na sua vida? Davi precisou fugir. Davi, em vez de procurar um oásis, um lugar com muita água, com muito alimento, ele escolheu procurar um lugar onde ele pudesse ouvir a voz de Deus, o lugar onde a presença de Deus estava. E lá, naquele lugar, naquele deserto, Deus já tinha preparado um homem, Deus já havia preparado um Senhor, idade avançada, cabelinho branco, mas um coração de verdade. Eu vou dizer para você que está aqui hoje, eu digo para o Senhor também: quando Deus quer usar alguém, Ele não olha apenas para as nossas qualidades, Ele olha para as nossas fraquezas. Ele não depende da nossa força para que nós sejamos usados. Deus depende apenas de um coração disposto. Se você estiver disposto, Deus irá te usar. Aquele homem de 80 anos, era um homem que tinha prosperado na sua vida. Ele era um homem que tinha riquezas. E ele, quando ficou sabendo que o seu rei estava sendo perseguido, quando ele ficou sabendo que o seu rei estava sendo perseguido e queriam matar o seu rei, ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu rei. Ele não podia ver o seu rei ser perseguido, ele não poderia ver o seu rei passando necessidade. Ele ficou sabendo que o rei estava perto dele. E ele prontamente pegou vacas, pegou queijos, pegou ovelhas, pegou manteiga, pegou utensílios e levou para alimentar ao rei
e a toda a sua corte que estava com o rei. Naquele momento, ele precisava fazer uma escolha. Ou ele acolhia o rei que estava sendo perseguido, ia contra o rei que tinha tomado lugar do rei escolhido, Davi. E para fazer isso, para escolher honrar Davi, ele teve que ir contra a maioria, porque geralmente a maioria fica calada. Mas aqueles que são de ferro se posicionam. O homem de ferro, a mulher de ferro, aquele que não fica calado no meio de uma injustiça. O homem e a mulher de ferro, aquele que não fica calado no meio quando o seu rei está sendo perseguido, mas ele se levanta, ele enfrenta tudo e todos e diz: eis-me aqui, meu rei, o que eu posso fazer por ti? A palavra diz que este homem de 80 anos, ele tinha algumas dificuldades para se locomover, tinha dificuldades no seu paladar, mas apesar das suas limitações, ele ainda sabia que poderia ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Vamos aplaudir esse homem de Deus. Obrigado. São nos momentos de angústia na nossa vida que Deus levanta homens de ferro para nos ajudar. No meio daquela guerra, Davi fez uma aliança com Barzilai.